Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas aquele que me negar diante dos homens será também negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 9. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade, repetindo, pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: busca levar tua vida com simplicidade e modéstia. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus modéstia e simplicidade. Graças a Deus, bondoso Jesus, mais mais um dia se aproxima diante de nós, com as suas obrigações, com os seus deveres e também com as suas oportunidades de ajustamento. Rogamos a Jesus que possamos ter as condições de viver a modéstia, viver a simplicidade durante o nosso dia, afastando de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sexta-feira, nós não teremos nenhuma atividade em nossa casa espírita, porém, teremos a palestra na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde, a partir das 7h30 da noite. Então, você é o nosso convidado a participar dessa grande festa do Evangelho. E queremos convidar os amigos para amanhã. Amanhã, de manhã, nós teremos as atividades em nossa Casa Espírita, de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. E amanhã também, a partir das 4h30 da tarde, nós teremos as atividades da Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec. Então, você é o nosso convidado para a grande tarefa de estudo do Evangelho de Cristo, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então vamos para a mensagem de hoje. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas 9:23. Realidade e nós. Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Por isso mesmo,
Se nos propomos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tiveste o pai que desejarias e nem a progenitora que esperavas? Ama-os, tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achaste o esposo ou a esposa na altura de teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possuis nos filhos os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os, qual se mostram, e oferece-lhes o apoio fraterno que se te faça possível, sem algemá-los a pontos de vista. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda parte, cada um de nós em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca. E amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim dar conta das lições outras que pelas aulas do dia a dia a própria vida confere a nós. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, agosto de 1970. E também na obra Mãos Unidas, da editora Ide, capítulo 13. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui diante de uma mensagem muito linda de Emmanuel, que nos traz grandes reflexões. Meus amigos, o Emmanuel traz uma mensagem no dia de hoje muito assertiva para todos nós, nos levando a questionamentos, nos levando a percepções de como nós estamos encarando a nossa existência e como nós estamos trabalhando em torno de nós para o nosso melhoramento. Sempre perceber que cada pessoa que está ao nosso lado está em processo de perfeição, assim como nós. Nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos exemplos para as pessoas. Nós somos seres que estão construindo o seu melhoramento. Então é muito importante nós termos, além disso, respeito para com todos os outros, mesmo aqueles com que a gente não gosta, a gente não sente bem estar por perto, mas é importante nós trabalharmos no nosso ser, no nosso íntimo, o nosso melhoramento. E não só isso, a compreensão de que o outro também está no processo de melhoramento.
Os nossos pais são aqueles que nós gostaríamos que fossem os nossos pais? E nós que temos filhos, os filhos que estão conosco são os filhos que nós gostaríamos de ter? Os amigos que estão conosco são os amigos que nós queríamos ter? Então, são perguntas que devem nos levar a questionamentos de e produzir em nós respostas. Por exemplo, o meu esposo ou a minha esposa é aquela ou aquele que eu gostaria de ter? Quais são as mudanças que nós devemos fazer? Quais são as transformações que devemos buscar? Então, é muito importante nós pegarmos a nossa cruz, carregá-la, né? E não ficar terceirizando a cruz. Às vezes a gente sempre quer ter um cirineu para carregar a nossa cruz. Só que aí a gente não aprende, a gente não avança, a gente não melhora. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o compromisso. E só que hoje nós temos, como disse no início, essas ligações com pessoas que estão num processo de melhoramento. E como nós vimos na agenda da Reforma Íntima de hoje, que todas as humanidades precisam passar pelo processo de transformação. Todas as humanidades. Não é só a humanidade terrena, todas estão em processos de melhoramento, de transformação, de ajustamento. Há espíritos que melhoraram-se, que se transformaram, que se tornaram puros. Outros estão chegando próximo, outros ainda estão lá muito longe, mas todos nós vamos chegar um dia a ser anjo. Essa grande transformação, esse é o grande legado do Cristo, que todos, sem exceção, vamos ser anjos, ou seja, todos nós vamos passar e nos evoluir, nos avançar de tal maneira que seremos puros. Vai demorar um pouquinho? Depende de cada um de nós. Há espíritos que nunca erraram, que seguiram em linha reta, como Jesus. Ou seja, sempre fizeram o bem. Há outros como nós que demoram um pouquinho mais aí, milênios, né, para a gente se melhorar. Mas todos estaremos nesse processo de transformação, nesse processo de modificação, de reforma íntima. Então, meus amigos, fiquemos aí com essa mensagem de Emmanuel. Você que nos escuta, que nos vê a mensagem, põe lá para repetir de novo a mensagem, até que cada um de nós possa se modificar. Porque cada um de nós tem sua característica. Às vezes nós damos ideias, mas as pessoas não vão se encaixar na nossa caixinha, porque não é para elas. E isso a gente tem que respeitar nos outros. Nós temos mania de querer moldar o outro dentro do nosso ponto de vista, dentro da nossa maneira de pensar. E não é assim que funciona. Podemos até num primeiro momento tentar encaixar, mas depois a pessoa não vai se sentir bem. Ela não vai se sentir realizada, porque ela está fazendo algo que eu quero e não que ela quer. Então, meus amigos, busquemos a nossa transformação. Esse é o ponto nosso de cada dia. Então, vamos fazer prece e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de melhoramento para nós. Oremos. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer
por todas as oportunidades que nos concede do nosso melhoramento, da nossa transformação. Nós queremos, Jesus, também colocar em tuas mãos todas as nossas angústias, nossos insucessos e também os nossos avanços, as características boas que cada um de nós tem para o desempenho da Boa Nova. Queremos ainda, Jesus, agradecer pela chuva, agradecer pela manhã radiante, agradecer pela noite que descansou nosso corpo físico, agradecer, Jesus, por todas as oportunidades do trabalho no bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.